Bem, pessoal, eu vou gravar um vídeo bem simples para vocês, só sobre conversão de base, tá? Eu tenho usado, inclusive o nosso primeiro exemplo de sala tem sido sobre conversão da base decimal para binária. Eu vou criar um arquivo aqui, conversão.txt, e eu vou colocar aqui as regras essenciais para vocês. Então, se eu estou com um número em decimal, suponha que esse número é, por exemplo, 14. Tipicamente, eu vou convertê-lo ou para binário ou para hexadecimal. São as duas formas que a gente mais, as duas bases, os dois sistemas numéricos que nós vamos mais fazer conversões. Como é que essa conversão é feita? Para o binário, eu vou pegar o 14 e dividi-lo por 2. O resultado disso é 7 e o resto a esse cara associado é 0. Deixa eu fazer a divisão assim, ó. Vamos começar só com binário? Mais fácil. Então, o resto aqui deu 0. Beleza. 0 de resto. Vou anotar aqui embaixo. Pronto, 0. Aí, o que eu faço agora? Eu continuo a divisão do 7. Eu vou dividir este quociente 7 por 2 novamente. Então, o meu próximo passo é pegar esse 7 e dividi-lo por 2. O que dá 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Então, eu tenho o resto 1 aqui. Esse 3 é divisível por 2? É. Então, eu continuo dividindo. Quanto dá isso? Vou dividir embaixo aqui, vai. Vou colocar embaixo para ficar mais fácil. 3 dividido por 2 dá 1. E o resto é 1. Qual o número formado aqui? Eu pego o último quociente que eu tenho, que é esse quociente aqui, e saio em direção aos restos, passando pelo último resto, pelo resto seguinte e pelo resto seguinte, para formar o meu número. Logo, nesse caso, observe o seguinte: o último quociente foi o 1, que é esse aqui, ó. Depois eu tenho esse 1 aqui, que é o primeiro, é o último dos restos que eu tive, depois o resto anterior, e finalmente o primeiro resto, que é esse 0 aqui. Ou seja, na base binária, o número 14 é 1110. Se eu quiser fazer a mesma conversão, uma outra conversão, vou pegar um outro número e converter para hexadecimal. A conversão agora é para hexadecimal. O que eu faço? Suponho que eu quero converter um número 35. O que eu faço? Eu pego 35 e uso a mesma lógica, só que dividindo por 16, que é o número de opções que o sistema hexadecimal tem. Ele tem 16 algarismos, 0, 1, 2, 3 até o 9, o A é o 10, o B é o 11, o C é o 12, o D, E e F, até o F é o 15, né? Então D, E e F. Beleza. Quando eu divido 35 por 16, isso dá 2. 2 vezes 16 dá 32, com o resto 3. O que eu faço agora? Eu verifico se esse quociente é divisível por 16 novamente. Como ele não é, eu paro. Eu já paro aqui, não tenho que continuar porque ele não é mais divisível por 16. Aqui ele era, ó, o 7 continuava sendo divisível por 2, então continuava a operação. Quando eu paro, eu pego o último quociente e volto nos restos anteriores para compor o meu número. Nesse caso, meu número será, obviamente, o 23 em hexadecimal. Ou seja, eu pego sempre nesse sentido, do último quociente em direção aos restos. Eu só tenho um resto a mais, então é 23. Agora imagine o seguinte: se eu tiver um número em binário e queira convertê-lo... Aliás, só um detalhe: o que acontece se eu quisesse criar uma base que não fosse nem a decimal nem a hexadecimal? Uma base que eu quero inventar aqui. Digamos que minha base vai ser a base 6. A base que eu vou chamar de base 6. Pronto. Como é que eu faria nesse caso da base 6? Quantas opções ela tem? Digamos que eu vou ter os dígitos 0, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que aqui eu tenho 6 opções. Então essa vai ser minha base, chamada de base 6. Digamos que o número que eu quero converter é o 12. O que eu faço? Eu pego o 12 e divido por 6. Isso dá 2. 6 vezes 2, 12, com o resto, 0. Repare que não tenho mais como dividir esse 2 por 6. Quer dizer, não é mais divisível. Então eu paro. Qual o número que eu formei? 2, 0. Então o número que eu formaria nessa base seria o número 20. Tudo bem? Agora suponha um outro caso. Olha só, vou descer aqui um pouco.
Suponha que eu queira converter de binário para decimal. Vou pegar as conversões mais básicas aqui para decimal. O que eu faço agora? Suponha que meu número é esse, ó. Por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse zero, que é o zero menos significativo, ou seja, o algarismo menos significativo do meu número, porque ele está mais à direita do meu número. E eu vou fazer o seguinte, esse zero vezes 2 é o número de opções que eu tenho no sistema binário, elevado a zero. Esse primeiro dígito aqui, ele está associado à base 2 elevado a zero, à potência 2 elevado a zero. Esse outro, que está em verdinho agora, está relacionado, associado à potência 2 à primeira. Esse aqui 2 à segunda e esse aqui 2 à terceira. Então o número que eu vou ter é 0, que advém desse zero aqui, ó, desse zero aqui, que está em verdinho, vezes 2 elevado a zero, mais 1 vezes 2, 1 porque esse cara é 1, esse dígito é 1. Então 1 vezes o 2 elevado à primeira. 2 elevado à primeira porque esse bit em verdinho, ele consegue formar até o número 2 elevado à primeira, que é o 2. Esse aqui consegue gerar para mim até o número 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, nesse caso, como esse bit está setado, como ele vale 1, quando a gente fala setado quando o bit vale 1. Tá? Então, ele seria 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Mas, esse último é 0, então será 0 vezes 2 elevado ao cubo. Eu estou fazendo bem rápido aqui, a gente já viu isso muito em sala. Repara que esses caras são 0, né? Esse é 0 vezes 2 elevado a 0, esse é 0 vezes 2 elevado a terceira, então não muda nada. O que vai mudar minha vida são esses dois aqui. Então eu tenho 2 elevado à primeira, que é 2, mais 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então 4 mais 2, 6. Esse é o número que eu tenho aqui. Da mesma forma, se eu tiver um número em hexadecimal, digamos que o número é 3AB em hexadecimal. O que eu faço? Como que eu converto para decimal? Olha só. Eu vou converter da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou pegar o menos significativo deles, que é o B, vezes 16 elevado a 0, mais A vezes 16 elevado à primeira, mais 3 vezes 16 elevado ao quadrado. Isso será igual ao quê? Como o A vale 10 e o B vale 11, então será 11 vezes 16 elevado a 0. O A vale 10. 10 vezes 16 elevado à primeira. E o 3 vale 3 mesmo. 3 vezes 16 elevado ao quadrado. O resultado disso me dá o número em hexa. Não importa o resultado aqui nesse caso em particular, importa mais a ideia por detrás do processo. Agora tem um detalhe a mais. Suponha que eu tenho um número em binário e eu queira convertê-lo para hexadecimal. Tem um caminho fácil e direto? Tem. Tem um caminho fácil e direto. Suponha que o número é esse aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar um número, eu vou quebrá-lo em blocos de 4 dígitos. 4 dígitos binários, 4, 1, 2, 3, 4. 4 dígitos binários. E aqui, como não tem 4 dígitos binários, eu complemento com mais 3 zeros, que não vai fazer diferença alguma. Cada 4 dígitos binários permitem que eu gere um dígito hexadecimal. Por exemplo, esse cara é tudo 0. Quem é ele em hexadecimal? É o 0. Esse cara é todo 1. Se eu converter esse cara usando essa ideia de binário para decimal, vocês vão chegar no 15 para esse número. O 15 é que número em hexa? Lembra? Eu tenho de 0 a 9, o A é o 10, B é 11, C 12, D 13, E 14, F é o 15. E aqui eu tenho 1. Então o número final que eu tenho em hexa é F1 ou 0F1 se você preferir, que não vai dar diferença nenhuma. E aí tem um jeito de fazer a conversão de hexadecimal para binário também. Vou fazer isso aqui. Hexadecimal para binário também de uma vez, um jeito um pouco mais fácil. Tá? Como é que eu faço essa conversão? Digamos que meu número vai, é a mesma ideia, né? Porque meu número é F5, por exemplo. O que eu faço com o F? Eu tenho que transformá-lo em 5 dígitos binários. 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, em 4. 5 adiante, eu tirei isso. Pronto, 4. E o 5 eu tenho que transformar em mais 4 dígitos binários. 1, 2, 3, 4. É isso que eu tenho que fazer. O F, se eu observar bem, lá o F vale 15. 15 em binário seriam todos os bits valendo 1.
Basta você converter o 15 de decimal para binário que você vai notar que tem todos os bits setados igual a 1. E o 5? Quem é o 5? Ah, mas eu não sei fazer isso. Então vamos voltar. Boa. Tem uma mãe aqui também. Esse dígito binário aqui, no máximo, ele representa, se ele tiver setado, ele vale 1 para mim. Esse aqui, no máximo, 2. Esse outro dígito aqui, ó, seguinte, vou fazer assim para ficar mais fácil. Esse dígito aqui seguinte, no máximo 4. E esse aqui, no máximo 8. Como é que eu sei disso? Se esse bit estiver setado, eu tenho uma vez 2 elevado a, olha, 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3. Então, uma vezes 2 elevado a 3. 1 vezes 2 elevado a 3 é 8. Por isso que esse 8 está associado a esse bit aqui. E eu vou ter a mesma repetição lá do outro lado. Aqui, ó. O que vai acontecer desse outro lado aqui, ó? Eu vou ter 8, 4, 2, 1. Se eu quero formar o 5, quem é o 5? É o 4 mais 1. E aqui eu substituo os zeros. Se eu quero formar o F, que é 15, se eu somar 8 mais 4 dá 12. Com mais 2 dá 14. Com mais 1 dá 15. Então repare que número que eu formei, olha só, formei esse número aqui. Esse é o número em binário. É a conversão direta da base hexadecimal para a base binária. Aqui, o intuito dessa aula não é ser tão detalhada quanto a que nós fizemos semana passada, né? Mas ela pelo menos dá uma possibilidade de vocês retomarem e relembrarem. Então, o primeiro algoritmo que eu implementei com vocês foi esse daqui, ó. Aquele programa de conversão de base decimal para binária, ela faz exatamente isso daqui. Esse algoritmo que converte de decimal para binário, de decimal para hexadecimal, de decimal para qualquer base, é chamado de algoritmo de Euclides. Esse caminho aqui é chamado de algoritmo de Euclides, quando eu saio do decimal e vou para outro sistema numeral. Esse caminho de binário para decimal, esses caras aqui já não tem, enfim, pelo menos o nome não é esse. Tá? O algoritmo de Euclides, ele é simplesmente quando eu tenho do sistema decimal, um número em sistema decimal, e eu quero converter para um outro sistema numérico, mesmo que seja um sistema que eu inventei, ó, como esse base 6 aqui, que não existe a priori, digamos assim, ou quase ninguém usa, pelo menos. Tá? É um sistema que eu inventei só para a gente exemplificar a possibilidade de criação até de uma base numérica diferente do tradicional. Veja, vocês, todos nós, estamos acostumados com essa base, que é a decimal. Mas eu tenho a máquina trabalhando nessa base, que é a binária. E quando eu peço para imprimir endereços, é essa base que a máquina mostra para mim. Ela trabalha usando esse sistema numérico binário, mas mostra para mim endereço usando o hexadecimal. Por quê? Porque senão a máquina mostraria para mim um endereço cheio, gigante, de uns e zeros, que ficaria complexo demais de interpretar, de ler. Então ele mostra para mim decimal, porque isso reduz em 4 vezes o comprimento lá do número meu em binário. Lembra que 4 dígitos binários formam um algarismo hexadecimal.